têm unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo Gilvan Maurício e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com ele. Ele que é pastor e é pregador, irmãos. Olha, lá de Camboriú. Que privilégio de receber esse cara aqui. Vou ser bem honesto para vocês, eu me sinto lisonjeado com a oportunidade que me foi concedida de estar recebendo ele aqui. Nosso amigo, amado pastor, Fábio Roberto. Como é que está o senhor, pastor? Tô bem, meu amigo. Boa noite, a paz para todos também. Gilvan, é um prazer para nós estarmos aqui nesse lindo trabalho que Deus tem confiado às suas mãos e nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite. Que bom, pastor. Nós é que somos gratos a Deus, porque eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, né, e tem suas tarefas, e o senhor, né, aceitou o convite de estar aqui com a gente. Isso é muito importante para a gente. Pastor, a gente sempre começa a fazer as perguntas, e essa pergunta virou clichê, e a gente faz ela para todas as pessoas que vêm aqui. A pergunta é a seguinte: as pessoas que estão em casa agora, elas estão ansiosas para saber quem é pastor Fábio Roberto. Gilvan, o pastor Fábio Roberto é um homem simples com o propósito de ganhar almas. Esse é o nosso intento, nosso intuito, ganhar muitas almas para Jesus. Eu me defino assim. Sim, essa é a sua definição. Sim. Empenhado em ganhar almas para Jesus. É isso aí. Pastor Fábio Roberto, todo mundo tem uma história, né? E a história do senhor, eu acredito que não é diferente da de muitos, né, pregadores do evangelho. Mas o senhor é oriundo de que cidade, na verdade? O senhor sempre foi de Cantagalo? O senhor morava em que cidade? O que trouxe o senhor para Cantagalo se o senhor não era daqui? O senhor pode falar isso para gente? Sim. Eu sou nascido em Angra dos Reis. Eu nasci em Angra dos Reis. Angra dos Reis. E cresci na Baixada Fluminense. Cidade de Nova Iguaçu. Eu cresci lá até os meus 13 anos, mais ou menos. Depois eu fui morar na Leopoldina do Rio. Sim. Leopoldina do Rio, que é Ramos, Bom Sucesso e Olaria. Na verdade, eu cresci ali e depois me mudei para a Zona Oeste do Rio. Então, eu nasci em Angra dos Reis, vivi um período da minha vida na Baixada Fluminense, morei um pouco na Leopoldina e o restante da minha vida foi na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi de lá que eu fui enviado para essa região. Como foi que nós chegamos até aqui? Nós somos da convenção da CGADB. Sim. Meu antigo pastor presidente teve um convite de assumir uma igreja que tinha fracassado aqui em Cordeiro. Sim, senhor. Pela vida de um homem chamado diácono Paulo Fortunato, que já não está mais no nosso meio. Ele faleceu, está nos braços do Senhor, e ele fez o convite para o meu pastor presidente assumir esta igreja em Cordeiro. Aí foi-me feito o convite. Deus está aqui pastoreando esta congregação que ele assumiu pela convenção da CGADB, Sim. no ano de 2007. Foi assim que nós viemos para Cordeiro, enviado pelo nosso pastor presidente para assumir esta congregação. Então, o seu pastor presidente, vendo a necessidade de enviar alguém para cá, enviou o senhor. E como foi assim a sua chegada aqui, a recepção que o senhor teve aqui dos membros? Porque talvez não é fácil, né, os membros receber um pastor que veio de fora, né, sem talvez conhecer. Eles já conheciam o senhor? Como é que foi a receptividade deles com a pessoa do senhor? Eles receberam o senhor bem? Como é que foi? Então,
Antes do meu pastor receber essa congregação, eu vim pregar numa igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que as pessoas a conhecem como Verdinha. Sim. Eu vim pregar nela. E foi ali que eu conheci o diácono Paulo. E o meu presidente já o conhecia. Então, quando nós viemos tomar posse desta congregação que estava parada, ela tinha cerca de 6 membros. Eles nos recepcionaram muito bem. Eu fui abraçado pela cidade de Cordeiro de uma maneira extraordinária, um povo muito hospitaleiro. Que legal. E foi muito bom a recepção e o tratamento do nosso começo aqui. E o Ministério Geração Ágape, né? Começou aonde esse ministério, pastor? Então, na verdade, nós éramos a Igreja Assembleia de Deus, Coluna da Verdade. Sim, sim. Nós tínhamos um presidente e ele, no ano de 2013, me convidou a me emancipar. Me fez uma proposta. Eu era um dirigente da congregação. Nós tínhamos aqui Cordeiro, Cantagalo, Macuca e Bom Jardim. Eram 4 congregações. Sim, senhor. Ele me fez a proposta de presidi-las. Reuniu o nosso grupo de obreiros no dia 13 de junho de 2013 e me fez uma cerimônia chamada emancipação. Sim, senhor. Ele me emancipou e esse nome era dele, Coluna da Verdade. Qual foi a nossa conversa? Que nós oraríamos por um nome. E assim foi feito. Oramos e Deus nos deu a visão da Geração Ágape, que o nosso slogan é um coração vermelho caindo sobre uma mão humana. O amor de Deus sobre os homens. Nossa. Foi daí que veio essa ideia. E depois que nós fomos emancipados, nós aplicamos essa visão, né? A igreja tinha uma outra visão, uma visão mais doutrinária, de uma vida assim mais voltada aos dons espirituais. A igreja tinha mais essa visão. Sim. Depois que nós aplicamos esse nome Geração Ágape, nós trocamos um pouco a nossa liturgia e focamos mais nas almas, ganhar muitas almas. Foi daí que veio essa ideia Geração Ágape, a Igreja do Amor Incondicional. Que legal. E a gente vê que é um trabalho que o senhor tem feito e tem gerado muitos frutos, né? A igreja do senhor tem crescido dia após dia. Mas vamos lá, pastor. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu queria trazer esse assunto, que é um assunto importante, né? Com relação ao senhor como líder, tá? O senhor é líder, o senhor é o presidente da Geração Ágape, não é isso? Certo. O senhor é pastor-presidente. Tem pastores, né, que trabalham nas ramificações, que são as congregações que o senhor possui, mas o presidente é o senhor. Quem manda lá, né, quem lidera é o senhor. Sim. Certo? Na sua visão como pastor, a gente sabe que aconteceu há pouco tempo agora uma situação meio assim que constrangedora, uma menina que estava chorando no voo, o senhor lembra disso? Né? A menina chorando no voo, que queria sentar na janela, ou seja, ocupar a janela que já estava ocupada por uma mulher. Aquela mulher foi hostilizada ali, pegaram câmera, fizeram uma coisa. O que o senhor acha disso na postura do senhor como pastor? Aquela menina, ela deveria ter saído e cedido o lugar dela para a menina que estava chorando, ou o senhor acha que a postura dela de ter ficado ali foi uma postura correta? Qual a opinião do senhor com relação a isso? Ivan, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, complicado, né? Onde a vara está saindo das mãos dos pais. Isso é um projeto satânico, bem montado pelo diabo, de tirar a correção dos filhos e fazer deles infratores. Porque alguém que não cresce debaixo de uma correção, e não digo espancamento, Sim. correção, dificilmente será um bom cidadão. Então, nós temos uma geração hoje bem conturbada a respeito disso. Por exemplo, quando você vai comprar uma passagem dessa, tem a opção de você escolher corredor ou janela. Eu, como já voei centenas de vezes, já recebi passagens de pastores
e também já fiz compra de passagem. Sim, senhor. É uma opção que eu tenho de compra. Então, a jovem optou em sentar na janela. A menina veio querendo o seu lugar. Querendo tirar o direito dela, né? Ainda tinha familiares que estavam sentados em outras janelas. Para você ver, se essa menina ela domina uma poltrona com 9 anos, 10 de idade, penso que ela faria com 20. Isso é um assunto a ser tratado. Foi muito boa a sua abordagem sobre esse assunto. A igreja precisa aconselhar e os pais precisam tomar de volta o cajado. Sim. De comandar a sua casa, comandar os seus filhos. Eu, como cidadão e líder, não sairia também. A não ser que fosse uma gestante, uma senhora, alguém passando mal. Para uma criança que quer dominar o ambiente, jamais. Nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Dos nossos filhos terem mais ordem de comando. Ela fez certíssima e a minha posição como líder cidadão é: eu também não levantaria naquela situação. Talvez fosse outra situação, quem sabe? Eu escolhi, comprei, e as pessoas têm que respeitar o seu espaço. Exatamente. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que a educação começa em casa. E quando um pai perde a liderança, né, dos seus filhos, os filhos tendem a crescer com um comportamento, né, inadequado. Sim. E isso pode ferir a índole moral e o caráter dessa criança, dessa criança que vai se tornar adulto no futuro, né? É interessante. Pastor, agora um assunto que eu acho que vai agradar o senhor. Porque eu fico muito feliz saber que o senhor é daqui, da nossa região, apesar de ter vindo de lá, e hoje o senhor tem contribuído muito aqui para o crescimento do evangelho, da palavra de Deus, pessoas têm sido alcançadas, e saber que o senhor foi um homem daqui da nossa região e que pregou no congresso, no maior congresso do Brasil, chamado Gideões Missionários, isso aí me deixa muito feliz de saber que o senhor é aqui da nossa área. Como foi essa experiência para o senhor? Como começou isso aí? Conta pra gente desde o início, o primeiro contato, como foi chegar lá, seu joelho tremeu, o senhor ficou nervoso, conta pra gente isso. Ivan, os Gideões, o interessante dos Gideões foi o seguinte, que quando eu me converti, eu aceitei a Jesus, vou contar um pouco disso para me chegar lá. Fica à vontade. Quando eu aceitei Jesus, eu vim de uma família muito danificada, né? Uma família que 5 primos e 5 tios morreram assassinados no mesmo local. Então, nossa família veio de um desgaste muito grande. Eu cresci dentro de uma casa desequilibrada. Minha mãe foi assassinada quando eu tinha 4 anos de idade. Nossa! Degolada e estrupada pelo seu amante. E o meu pai condenado a 137 anos de prisão, preso a vida inteira. Eu não convivi com meu pai fora da prisão. Eu o visitava. Então, cresci num berço que a realidade minha era perder a batalha. Esta era a minha realidade. Todos os meus avós mortos, e eu também me envolvi no mundo das drogas e só derrota, até que eu me tornei um morador de rua. Eu fui morar na rua no ano de 2004, quando eu me encontrei com Jesus. Eu fui criado na igreja, me desviei aos 14 anos, fiquei 10 anos desviado, e com 24 anos de idade eu retornei para o caminho do Senhor. E fui para uma casa de recuperação, fiquei internado 6 meses, uma casa chamada Porta Formosa, em Saquarema. O diretor dela é Floriano Peixoto Neto, neto do Amaral Floriano Peixoto. Ele ainda está vivo e ainda é o diretor da casa. Sim, senhor. Eu fiquei internado lá, quando eu saí de lá, fui morar no fundo da casa da minha tia, em Belfor Roxo, e dali o meu primo que me ganhou para Jesus, pastor Alex Duarte, cuidou de mim espiritualmente, mas breve começou as profecias, que eu acredito nelas, não acredito em meninice e nem bobeira, mas eu acredito no profeta, é bíblico. Rápido já se levantou um profeta dizendo: eu, Senhor, te colocarei nos Gideões para pregar. Nossa. Isso aí foi uma coisa prometida pelo céu. Só que eu, semi-analfabeto, sem pai, mãe, sangue nobre, não sou filho de pastor, descendência nenhuma no reino, pensava:
quase impossível conseguir chegar lá. Mas o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele te promete e começou a abrir os caminhos para mim poder chegar. Quando eu vim para cá, um dos meus questionamentos foram esses. O Senhor me prometeu me amostrar para o mundo e me levou para o lugar mais escondido. Exatamente. Certo? Aí Deus disse para mim assim, observe que o milagre será muito grande. Eu vou te tirar do lugar com mais dificuldades de acesso e aí será mais forte o testemunho. Como aconteceu? Eu conheci um homem chamado Gedilson Silva. Esse camarada era genro do pastor Cizinho Bernardino. Sim. Esse cara gostou de mim, começou a me levar para pregar em alguns lugares. Nós nos conhecemos em um lugar chamado Porto Canoa, no Espírito Santo. E dali começamos a fazer um contato até o dia que ele falou, vou te apresentar o pastor Cizinho. Amigo, Gilvan, minha perna tremeu, que era o meu sonho. Era o sonho de qualquer menino, pregador, pastor, conhecer o pastor Cizinho, que para mim foi o maior missionário que o Brasil já viu. Vamos colocar assim. Não, concordo. Vamos colocar assim. O maior missionário que o Brasil já viu e o líder de ponta. E eu me preparei em casa, ensaiei no espelho para poder falar com ele. Nossa igreja se juntou, eu preparei uma oferta de R$1.000. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem para chegar lá. Os irmãos que se juntaram e pagaram a passagem, compraram o terno. Fui para lá com uma mensagem produzida no meu coração. Qual era a mensagem? Quando eu olhei para ele, eu disse, pastor Cizinho, existe uma escada no Brasil chamada Gideões. Existe o administrador dela, que se chama pastor Cizinho. Deixa eu subir nessa escada para mim ter uma oportunidade. Ele olhou para mim e disse, muitos subiram nela e se jogaram lá de cima. Eu disse, meu Deus. Ele disse, isso tem que ser orado. Eu entreguei a minha oferta de contribuição, que eu fui um ofertante dos Gideões por 10 anos consecutivos, 2 antes de eu pregar, e ainda sou. Acredito na obra missionária. E ele disse, nós vamos orar. No ano de 2013, isso foi em 2012, eles entravam para um quarto para fazer a lista, a tão sonhada lista, e o pastor Gedilson propôs para ele me colocar para pregar. Eu e minha família jejuamos e oramos o mês inteiro. E todo ano eu ia para frente do computador ver a lista. Sim. Eu já era um seguidor dos Gideões. Sim, senhor. Até que 2013, tá lá. Teu nome. Meu nome saiu na lista. Foi uma emoção lá em casa. Nós choramos, rimos, nos alegramos. E de 2013 para frente, Deus me deu a oportunidade de nós, assim, pregarmos lá 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foram 7 anos. 7 anos pregando consecutivos pregando nos Gideões, até que Deus falou para mim retornar à cadeira, né? Disse, eu tenho um chamado com você. Nossa. Como pastor, e agora daqui para frente a sua itinerância será esporádica, não diária. E eu obedeci, e Deus falou comigo e saí. E foi assim que aconteceu. Gideões para mim foi maravilhoso. Ele ampliou as fronteiras do meu ministério e Deus fez dessa forma. Apesar de algumas pessoas falar, alguém pagou para pregar ou eu paguei. Se alguém pagou, foram eles, né? A minha história foi essa que eu estou te dando aqui, por nomes. Quem me colocou na lista todos os anos foi o próprio pastor Cizinho. Nós tínhamos um contato muito grande. Nossos obreiros aqui de Cordeiro, alguns nossos já foi comigo na casa dele e vi o carinho que ele tinha pessoalmente comigo. Sim. Era direto a minha aliança, não era terceirizado. Ô, pastor, e uma realidade que a gente precisa tratar aqui é que ofertar nos Gideões missionários é algo muito importante. Sim. Uma igreja que tem visão missionária, ela tem a visão de ofertar. E a gente sabe que a obra dos Gideões missionários é uma obra muito importante. Sim. Né, com relação a missões. Então eu acho que o fato de se eu separar uma oferta durante o ano inteiro para esse propósito, que tem de errado nisso? Verdade. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu sou um ofertante mensal, né? E ainda sou. Então, continuo. Mesmo não sendo um dos pregadores mais hoje, por alguns motivos. Existem alguns motivos que eu não estou mais lá. Trocou a diretoria, eu voltei para minha cadeira, e aí por diante. Mas continuo acreditando naquele projeto. O pastor Zilmar Miguel é um grande homem de Deus e a obra dos Gideões é maravilhosa.
Que legal. Muito bom, olha, eu fico muito feliz de saber disso. Acompanhei as mensagens que o senhor pregou. Havia falado para o senhor que é privilégio de poucos aqui na nossa região, apesar de, o que eu disse para o senhor, né, meu cunhado, como o senhor disse, já se encontrou com ele lá diversas vezes. Se eu não me engano, meu cunhado pregou uma vez, mas não foi divulgado, assim como o senhor foi divulgado, mas quando tem promessa, né, pastor? Se Deus promete, ele cumpre. Tá aí o senhor, né, realizando aquilo que já foi cumprido na vida do senhor. Vamos falar um pouquinho de política? Vamos. O que o senhor acha de falar de política? Vamos lá. O que o senhor acha do cenário político de Cantagalo em Cordeiro? Cantagalo e Cordeiro, o que o senhor acha desse cenário político de hoje? Ou dos que passaram, né? A gente vai começar um novo ciclo agora. Sim. Seu posicionamento qual seria? Ilvan, eu sou um pastor que amo o altar, sou um pregador e quem me conhece sabe, mas eu acho que os pastores não devem estar longe da política. Eu acho que não. Por quê? Porque eles devem acompanhar isso de perto, até porque eu também sou um cidadão. Como um cidadão de Cordeiro hoje, porém minha filha e meu genro pastoreiam a igreja de Cantagalo. Sim. Então a minha família faz parte desses dois cenários. Em Cordeiro, por exemplo, nós temos hoje um prefeito excelente, Leonan Melhorance. O cara tem uma visão expansiva, camarada administrador, investidor, um cara que fez a cidade crescer de verdade, trazendo para ela comércios, uma estrutura muito grande. A nossa festa agropecuária, a Expo Cordeiro, importantíssima, apesar de alguns falar que não, mas quem é comerciante sabe. Sabe da importância. O impacto é muito grande para a nossa economia da nossa cidade. Então, Cordeiro hoje está vivendo assim, depois de Deus, o paraíso nas mãos do Leonan. Eu votei nele, voto nele, e acho que ele é um camarada assim excelente. Cordeiro está vivendo um sonho político. Cara bom. Tem falhas, como qualquer outro, porém, ele está sentado numa cadeira onde ele não é rei. As pessoas precisam entender isso. Ele é prefeito. Prefeito precisa de dinheiro, precisa dos vereadores. Tem suas limitações, né? Tem suas limitações. Então, mas comprou o hospital da cidade, um cara que está em outro patamar. Cordeiro está maravilhoso. E Cantagalo, eu acho que Cantagalo estará muito bem amparado com a nova prefeita. Eu não tenho nada contra o antigo governo. Acho que cada um tem os seus valores e importâncias. O Guga fez o que ele tinha que fazer, trabalhou como tinha que trabalhar, mas há uma expectativa muito grande sobre a Emanuela, né? É uma mulher que é uma guerreira, e eu acho que Cantagalo vai receber um bom trabalho. Acredito nisso, creio nisso, confio nisso, no trabalho dela, no seu caráter, e acho que Cantagalo vai avançar. E vamos orar para que ela seja essa governante maravilhosa para Cantagalo, que tanto merece. É uma cidade muito boa, né? É verdade. Próspera, tem um nome muito grande, Cantagalo, e eu creio que vai ser muito bom. Então o cenário político, para mim, de Cordeiro é maravilhoso, e acredito que essa maravilha estará também de Cantagalo é semelhante, Cantagalo. Né? A gente vê que Cantagalo é uma cidade que está toda, né? O Solivan aí, que já veio de meu amigo Solivan, Deus te abençoe, já vou falar de vocês já. Meu amigo Solivan, que veio de candidato a vereador, né, em Cantagalo, e é interessante ressaltar que Cantagalo está bem estruturado, né? As ruas são bem asfaltadas, são bem cuidadas, né? Nós temos aí os postos de saúde bem atendidos, com medicamentos, com excelentes médicos. Nós temos um hospital em Cantagalo hoje que aqui nessa região é referência. Sim. Então acho que agora não vou usar esse termo porque é feio, desculpa gente, não vou usar esse termo, mas eu acredito que agora a Manuela assumindo, não vai ser tão difícil para ela tornar a cidade, tornar a cidade atraente, talvez para que empresários invistam aqui, para geração de emprego. Inclusive, Manuela, eu quero te fazer um convite para participar desse podcast com a gente vai trocar um papo legal, vai ter um papo legal aí,
para falar desses projetos e propostas que você tem. Aproveitando o ensejo, você que está nos acompanhando, deixa seu comentário, tá? Pastor Fábio tá aqui, hein? Deixa seu comentário aí, se inscreve no canal, pergunte ao Pastor Fábio, ele vai te responder. Sabendo te responder, eu acredito que ele vai te responder. Pastor Fábio, agora vamos lá. É muito importante um líder espiritual deixar o seu posicionamento político, explícito. Como o senhor disse, a igreja precisa estar, né, ligada à política de alguma forma. Sim. A Bíblia é política, né, se a gente parar para analisar. Né? Não sei se eu estou falando heresias aqui, mas eu acredito que sim. Né? Os reis, Davi, enfim, por aí vai. Né? Pastor, como pastor, o senhor acha que... vou formular essa pergunta de uma forma bem, bem simples. Como pastor, o senhor acha que o senhor deve se ater só à leitura da Bíblia, ou o senhor acha que o senhor deve expandir o seu conhecimento através de faculdade teológica, através de teologia? O que o senhor acha? O senhor se prendeu apenas à leitura da Bíblia, ou o senhor faz alguma faculdade, estuda alguma coisa? Como é que é a vida do senhor com relação a educacional? Então, Gilvan, eu, como te contei um pouco da minha história lá atrás, quando eu aceitei a Jesus e vim todo esse processo, ao passar do tempo eu percebi que eu precisava melhorar. Então o que eu fiz? Terminei o meu 2º grau, fiz um curso básico teológico e comecei a pastorear. Entendi que eu precisava me reciclar, melhorar. O que eu fiz? Comecei a fazer uma faculdade de contabilidade na Estácio Paulo, até que eu de Cantagalo. Faço ali a faculdade na Estácio e comecei a fazer pela faculdade do Ceará a teologia. Sim, senhor. Faculdade teológica, né? A faculdade que a convenção nos indica. E comecei a fazer uma pedagogia. Por que a pedagogia? Porque é a área onde eu era mais fraco. Então, na verdade, a pedagogia ela foi um conflito. Eu quis conflitar meu sistema de conhecimento. E também vai me dar uma base muito grande quando eu me formar na teologia, junto com a pedagogia, vai me dar o mestrado. Os dois juntos vai ser como se fosse uma pós. Sim, senhor. Já vai me levar a poder dar aula em faculdade e tal. Até a própria faculdade do Ceará já está com o projeto de me contratar para ser um dos professores online. Então, eu estou fazendo 3 faculdades. Acho que a nossa juventude evangélica deve ler a Bíblia, sim, porque a Bíblia é a nossa bússola. Mas deve também procurar se aperfeiçoar com faculdades, leitura de livros. Cultura é muito bom. Eu estou nesta minha guerra, né? Vou exercer a contabilidade, vou abrir um escritório de contabilidade, onde eu já tenho até uma gama de clientes, né, que vão estar comigo, já me formo agora. Em março de 2025 eu já estou formado em contabilidade. Sim. Meio do ano eu me formo em teologia, em agosto, pedagogia. Então, na opinião do senhor, a gente está ouvindo isso de um líder, hein? Escuta aí, para você que não gosta de estudar, é preguiçoso. Estamos ouvindo de um líder. Então, é importante estudar. Para ser um pregador da palavra de Deus, não é apenas estudar a Bíblia. É importante fazer uma faculdade, né? Se aperfeiçoar um pouco mais. É importante isso, né, pastor? Muito importante, importantíssimo. Tanto para os evangélicos quanto para os que não são evangélicos. Estudar, crescer, é bom demais. É importante. Que bom ouvir isso do senhor, porque isso aí desperta na vida dos jovens que estão começando agora a pregar, enfim, a estudar a palavra de Deus. Isso aí desperta o interesse de querer buscar um pouco mais de conhecimento. E eu acho que essa área do cristianismo ela tem uma vasta
gama de materiais que a gente pode estar estudando para se aperfeiçoar. E amanhã ser um excelente obreiro, ser um excelente pregador, saber o que está falando para não cometer erros ou gastos teológicos. Lógico que todo mundo comete erros, né? Mas minimizar, digamos assim, né? Para que não cometa esses erros. Pastor, Gideões Missionários é um lugar que eu acredito que abre muitas portas. O senhor ter entrado lá, abriu portas para o senhor, assim, digamos, para o senhor conhecer outros países, para o senhor pregar em outros lugares. Foi os Gideões abriu essas portas para o senhor, ou o senhor, por mérito próprio, por conhecimento próprio, por alianças que o senhor fez antes dos Gideões? Fala para a gente um pouco sobre isso. Eu já tinha muitos amigos antes de pregar nos Gideões, já tinha viajado uns 4 estados do Brasil, aproximadamente. Mas depois dos Gideões, a notoriedade que o evento te dá é muito grande. Eu viajei muito mais. Nos 27 estados do Brasil, eu fui em 21, 22, se eu não me engano, ainda faltam uns 3 ou 4 que eu não conheço. Sim. 21, 22 estados e cerca de 7 a 8 países entre a América Latina e a Europa. Eu nunca fui nos Estados Unidos, eu fui em Portugal, Irlanda, Suíça, Bélgica, Alemanha, Uruguai, Bolívia. É isso aí. São 7 países que nós fomos. Foi os Gideões, Deus, claro, mas a influência dos Gideões que me deu essa notoriedade, né? Você proporcionou esse... até hoje ela ainda me rende isso. Meu telefone, graças a Deus, ele toca muito sobre agendas. Eu não cumpro muitas hoje porque, como eu te falei, o propósito hoje é pastorear. Nossa igreja ganhou uma notoriedade muito grande e a demanda ficou muito alta. Não tem condições hoje de eu estar 15, 20 noites do lado de fora. Eu preciso estar dentro para poder administrar. Como eu nunca viajei, então é uma curiosidade minha. Nunca fui para fora do país, é uma curiosidade minha. Foi difícil para o senhor, assim, a língua? Foi difícil para o senhor? Teve que usar de intérprete? Como é que foi? Conta isso pra gente. Entre várias dificuldades, uma muito engraçada foi na Irlanda. Sim. Porque ela é um país que a Inglaterra, né? Que é o país que o inglês britânico comanda ele. Então lá eu tive a dificuldade de entrar. Por quê? Porque eu não falava e não falo inglês. Não falava e não falo. Até uma coisa que eu estou com o propósito de começar a estudar também. Então, na entrada, eu tinha uma carta, eu entreguei na mão da pessoa que faz ali a entrada, e ela começou a falar comigo e eu não entendia nada. Esse foi o pior dia. Sem entender nada. Eu olhei para ela e falei... E agora? Em inglês. Não fala inglês. Era o que eu sabia falar. Ela falou, chamou uma intérprete e tal ali. O pastor que estava me esperando veio até o local. Sim. E eu consegui entrar. Ali foi o pior. Mas de restante foi tranquilo. Na França também foi um pouco complicado porque... eu caí num setor que só tinha franceses, nenhum brasileiro. E nenhum deles falava português. Tudo em inglês. Tudo inglês e francês. Então, as duas dificuldades. Mas... E o senhor ia acompanhado de alguém? Ou o senhor... Sozinho. Meu Deus! Na primeira e segunda viagem foi terrível. Mas como eu já fui 8 vezes lá fora, aí depois agora você começa... Agora o senhor acostumou, mas no início... né? Você começa a adaptar, por exemplo... A aeromoça vem, chicken, é o frango. Sim. A bebida, você, ice, gelo, que é gelada, Coca-Cola. Você começa a ter uma linguagem de... Give me one fresh water. Uma água fresca, gelada. Você vai começando a aprender a falar o básico. Sim. Que você precisa, né? Agora é interessante. Mas se você me perguntar para mim hoje, e aí, lá fora, o senhor gostou? Gostei, mas eu prefiro o Brasil. Pastor? Sim. O senhor acha que o Brasil é mais... Aqui é a nossa casa. Né? Eu sempre falo com o pessoal, não tenho nada contra quem vai embora. Sim. Lá com Jesus. Mas aqui é a nossa casa. Eu prefiro o Brasil. Sim. Prefiro o Brasil. O senhor é considerado como um pastor pentecostal
Ou como é que o senhor se considera? Eu sou um pastor pentecostal. E como que foi pregar lá fora como pastor pentecostal? Como o senhor foi recebido pela igreja? Eles não ficaram assustados, não? Não porque, como eu te falei, os vídeos dos Gideões já mostravam quem eu era. Ah, tá explicado. Quando o camarada me levava, ele já sabia quem ele estava levando. Tá explicado. Então ele já levava sabendo, esse cara, Entendi. ele é do azeite. Entendi. Vamos falar um pouco agora, né, da igreja do senhor, Sim. né? O senhor, a sede do senhor fica aonde? Em que local? Então, a minha sede fica em Cordeiro, cidade de Cordeiro, no bairro da Lavrinhas. Nós compramos esse galpão, que já era um galpão pronto, eu não o construí, Sim. eu comprei ele já pronto. Por isso que ela é ali. Ela não foi uma escolha de bairro. Apesar de eu amar o bairro onde nós Sim. estamos, não foi uma escolha de bairro, foi uma escolha do local, o galpão. Nós compramos. Então a nossa sede hoje é em Cordeiro, na Lavrinhas. E quantas ramificações o senhor possui? Ou seja, quantas congregações o senhor possui seu comando? Sim. Debaixo Hoje do seu comando. Hoje nós estamos de Nova Friburgo a Miracema, sem pular nenhuma cidade aqui na região. Então, aqui são 18. 18 aqui. Isso. Aí, na região praiana, nós temos 2 em Rio das Ostras, uma em Cabo Frio e uma em Búzios, 22. E uma no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, 23. São 23 congregações e a sede. 24 Sim. trabalhos. E pastor, a gente sabe que não deve ser fácil administrar tudo isso. Como que o senhor lida com esse monte de congregação? Como que é lidar com isso, né? Sabendo que uma tá ali, outra tá lá, outra tá lá. É uma curiosidade minha. Acredito que outras pessoas também, de futuros obreiros, né, que terão aí, serão pastores futuros e talvez expandirão como o senhor expandiu. Como que o senhor lida com essa questão de administrar um campo vasto desse, né, e ter controle, né, sobre essas questões de liturgia, porque o senhor não está lá vendo. Uhum. Como que o senhor lida com isso? Não é fácil, é muito trabalho. Como eu estava falando, meu telefone está ali ligado na nossa live ali ao vivo. Eu participo de 45 grupos, sendo eles grupo de obreiros, grupo de congregações, grupo, né? É um dos sistemas que nós montamos. Para facilitar o teu trabalho. Falar em conjunto, Sim. senão você não consegue. Sim. Até porque hoje o nosso grupo está na casa de 1.850 membros. Nossa! Em campo, né? Meu Deus. Então, nós otorgamos lideranças em cada cidade e os nossos líderes trabalham com muita liberdade. Nosso campo não é aquele campo opressor, por exemplo, onde o pastor ele tem um sistema que governa tudo. Eu não trabalho assim. Sim. Eu dou essa liberdade ao obreiro local. Isso é bom, isso é ruim. Bom por quê? Porque quem está lá é porque é alta confiança. Sim, senhor. Alta confiança. E ruim porque se esse cara errar, que não é o caso, eu acabo levando a culpa, por exemplo. Mas isso aqui é a água, o pastor Fábio, mas é o camarada que está lá. O nosso campo é até bom falar num lugar como esse. O obreiro local ele tem toda a liberdade para trabalhar, para acertos e para erros. Sim, senhor. Ele tem toda a liberdade. Então, foi uma visão que Deus me deu, e essa visão traz muito crescimento. Ela traz muito crescimento. Que você não trabalha com aquele cara debaixo do teu jugo. Eu mando aí você calar a boca. Tem alguns líderes que gostam desse governo, né? Sim. Eu já não gosto. Eu gosto de repartir a liderança. Vamos governar. Então, vamos. Não é eu governo, é vamos. Juntos. E o nosso grupo é muito bom. Muitos jovens que eu consagrei, fiz casamento, bati, ganhei. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O senhor tem dificuldade em consagrar obreiro? Quais são os critérios, os requisitos que o senhor tem para consagrar um obreiro, né? O cara é obreiro, mas ele quer ser evangelista, ele deseja o episcopado. Quais são os critérios que o senhor utiliza dentro do seu ministério para que isso aconteça? O maior critério hoje é que eles sejam a raiz da nossa igreja. Sim. Esteja lá. O maior critério, por exemplo.
Dificilmente eu vou pegar um obreiro que chegou de fora e vou levá-lo a um evangelista de cara. Nem pode, né? Ele não conhece os critérios da igreja. Exatamente. Eu não conheço também. Agora, eu sou um líder de muitas oportunidades. Eu confio muito na juventude. Eu pego um jovem, cai na minha mão, eu começo a trabalhar ele, boto ele para estudar, invisto nele a visão da igreja, trago ele para perto de mim, sempre é assim. Primeiro tem que vir para perto de mim. Começa a andar comigo, ir nas congregações e participar das coisas. E daí eu começo a selecioná-lo, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, até que eu envio para o campo. Mas eu sou um cara de muitas oportunidades. Se eu perceber o desejo e a chamada, não só o desejo, e nem só a chamada. Tem que ter o desejo e a chamada. Se eu perceber que ele tem o desejo e a chamada, eu não tenho medo. Não segura o ministério. Não tenho medo. Já consagrei mais de 20 pastores. E alguns não suportaram essa consagração e acharam que poderiam ser presidentes. E tranquilo. A porta da nossa igreja ela tem 2 portas. E elas são abertas. De entrada e de saída. Quem tem chamado não tem medo de nada. Você falou igual meu falecido pastor agora. É uma porta de entrada e de saída. O cara chegou, vai ser amado, abençoado. O cara quer ir embora também, vai de boa. O que eu não aceito, aí vem uma questão que é até bom a gente tratar do assunto aqui. Sim. Porque algumas vezes nós somos chamados de marrento, um cara assim. Eu tenho uma faminha desse. De vez em quando tem uma guerrinha sobre mim com isso. É que eu tenho um sistema meu. Posso estar certo ou posso estar errado. Sim, sim. Vamos lá. Você foi embora. Você não pertence mais à minha vida. Não, as pessoas querem te dar uma facada e não quer que tu grite ai. Sim. Entende ou não? Entendi. Não é reagir. Não quer que tu fale ai. Não tem como. Não tem jeito. Ganhou a facada, tu vai pelo menos ai. Vai gritar. Você tá sentindo a dor. E qual é o meu grito? Hoje o Gilvan é meu membro, meu obreiro. Aí chega pra mim e fala, Deus falou pra mim ir embora para Quadrangular. Aí eu falo, tá bom, Gilvan. Vai com Deus, Deus te abençoe. Tá bom, meu amigo? Tá. Aí o Gilvan vai embora de boa. Não fala mal da igreja, não fala mal do meu filho, te acompanhando. Sim, senhor. De boa. Continua sendo meu amigo. Eu tenho várias pessoas que saíram da minha igreja e continuam sendo meus amigos. Agora o cara sai falando mentira, que não é verdade. Perseguindo a igreja. Esse camarada, pra mim, eu vou lá no meu Zap, tchum. No meu Instagram, tchum. No meu Facebook, tchum. Chama a nossa igreja e fala pra ela, esse cara não faz mais parte do nosso ciclo. Isso é bíblico, né, pastor? A minha reação é essa. Agora, saiu de boa? Meu Deus do céu, eu tenho vários amigos. Isso é bíblico. Já saíram, a gente se encontra, se abraça, toma café junto. Agora, sair perseguindo e defamando, eu já não quero acesso. Eu até vou usar uma palavra aqui que o pastor Eduardo, meu amigo, falou no podcast. Sim. Ele disse o seguinte, não pode estar famosíssimo ele aí nesse podcast que ele fez. Perdão liberado e acesso negado. Não é errado. Está perdoado, mas o acesso, irmão, acabou. A menos que... Que comunhão nós temos mais se tu tá falando mal de mim da minha igreja? A menos que a pessoa se arrependa realmente. Não, aí, né? perdão dado, de boa, e vem pra cá. Tamo junto. Como já vários obreiros já saíram e voltaram. Sim. E são tratados da mesma maneira. Com o mesmo amor e carinho. E até dou a igreja de volta. Eu não acredito. tenho problema nenhum com isso, não. Eu tenho obreiros que hoje é dirigente que já saíram de mim e retornaram e hoje dirigem igrejas. Eu acredito. A postura do senhor prova isso. Construíram a sua história, tá de boa e vamos caminhar. A gente vê que hoje quantos jovens o senhor tem que administram congregações, né? Ramificações da igreja do senhor. São administradores. Eu vi a tua filha, que minha filha e meu genro são até fui até atrás dela para pedir algumas orientações, sim, porque sim. Eu não tinha muito acesso ao senhor. Agora, graças a Deus. Agora a gente tá viramos amigos. Estamos juntos. Meu amigo Solivan ali, que foi peça fundamental, benção, cara, para isso. Eu louvo a Deus pela vida parceiro, dele. Em breve é você que vai estar sentado. Eu vou estar ali, sentadinho vendo ele. Tá prometido já. Com certeza. Então fala pra gente um pouquinho sobre isso. Sobre essa questão de quantos jovens. Quantos jovens? O senhor tem que governam ali debaixo da sua liderança. Nós temos aí jovens, uns 6, 7 que são líderes. Sérios, casados, compromissados, que não abrem mão e abriram mão até da sua própria vida pessoal pela obra, né?
Que a nossa igreja, que ela dá essa condição do cara trabalhar. Eu vou tratar de um assunto aqui aberto, amigo. Falar coisa aberta. Fica à vontade. Ela não é uma igreja centralizadora, que todo o caixa vai para a sede. O caixa fica na congregação. Nossa, que legal. Ela manda uma comissão para a sede. Sim. Eu quero ver essa igreja andar, crescer e produzir. Apesar de nossos jovens obreiros, todos ou a maioria, trabalharem. Eles gostam de ter um trabalhinho que não atrapalhe ele na obra. Sim, sim. E eu não bato contra isso, pelo contrário, digo para eles, vai para cima. Cuidar da sua família, para que a igreja seja saudável, né? Sim. E nós também não queremos gerar líderes que estão atrás de dinheiro, pastorear para ganhar salário. Não. Se isso acontecer, é bíblico, mas que seja natural, não ir para isso. Entendeu? Com esse propósito, não. O intento é almas. Sim. E se Deus quiser sustentá-lo pela obra, não tem problema nenhum. Nosso campo entende essa visão. Louvado seja Deus. É uma observação que eu queria fazer com o senhor, né? Aproveitando o ensejo, é que eu sempre falei isso, o senhor não sabe, o senhor vai saber que é a primeira vez aqui que o senhor vai ouvir isso da minha boca. Eu sempre falei, ó, Luiz Marcos, João Marcos, não sei se o senhor lembra dele, né? O senhor deve lembrar, claro, né? Que foi de lá há muito tempo. O Vitor Hugo, Vitor Hugo falava, gente, o Ministério Geração Ágape é um celeiro de pregadores. Sim. São muitos bons pregadores que existem ali dentro. Sim. Meninos jovens, novos, que quando sobe em cima do púlpito, o pastor deve ficar muito orgulhoso de saber que tem pessoas assim dentro do ministério dele. Eu acredito que sim. Né, pastor? Sim, muito feliz. Nós temos muitos pregadores, até hoje temos ainda no campo todo, no conjunto. Sim. Tem bastante obreiros bons que pregam, mas é porque o líder é um pregador. Exatamente. Eles se espelham muito nessa área da liderança. Exatamente. Isso gera no coração deles, quando um líder de uma igreja não é um pregador, que o pastor não é obrigado a ser pregador. O cara confunde. Nem todo pastor vai ser um pregador. Não, o pastor pode estar ali só para pastorear. Não, tem vezes que o cara é mais administrador. Tem um homem de Deus, tem uma vida no altar, casado, dizimista, um cara sério, crente, nada impede. Mas quando o líder tem a mensagem, é diferente. Quando o líder tem a mensagem, é diferente. A igreja, ela anda numa dimensão mais alta. É verdade. Que aí você, por exemplo, aos domingos, eu não abro mão do domingo pregar. Na sede, todo domingo eu prego. Até se for festa. Eu prego no domingo. É teu. O domingo é meu. É o dia que eu faço questão. Os outros dias não. Microfone compartilhado. De boa, pode falar, cantar, pregar, dirigir. A igreja tem toda a liberdade. Agora, domingo, deu 8h20, joga pra cá, que acabou. E isso é a hora bom, do tratamento, né? É o dia que o senhor reza. Eu ia falar isso, é o dia do líder falar. É o dia do líder falar. Bom, vamos lá. Sua visão atual das igrejas evangélicas no Brasil hoje, qual seria? Eu vou ser muito leal, muito sincero. Nós estamos crescendo muito e perdendo muito. Vamos lá. Crescendo muito por quê? Porque nunca houve um tempo que se abre tanta igreja como nos dias atuais. Sim. Mas também nunca houve um tempo que se ouve tantos escândalos como nos dias atuais. Então, nós estamos crescendo muito e estamos perdendo muito. Eu acho que hoje algumas igrejas precisam tirar um pouco da visão empresarial de dentro dela. Sim. Essa visão, ela deturpa o evangelho, aonde a prosperidade está em quem tem um carrão, o empresário. A prosperidade não pode ser avaliada pelos bens que o cara tem, né? Talvez esse cara tenha um carrão, tenha uma posição social muito boa, mas a vida dele não bate com a palavra. Sim. Analisarmos mais as pessoas pela vida que ela tem, não pela posição social que ela exerce. Eu sempre costumo brincar. Se o prefeito pedir oração, dá briga na porta da prefeitura. Eu sempre falo, mas cadê os pastores nos bairros? Nós não encontramos. Não é em geral. Sim, sim. Então hoje a igreja evangélica do Brasil precisa dividir isso, o que é empresário e o que é um crente. Entendeu? Sim, Nem sim. sempre o empresário é crente
Nem sempre, só porque o cara tem um poder executivo grande, quer dizer que ele é um bom crente. Exatamente. Nós precisamos pegar a igreja e voltar com ela para aquele prumo, o chamado prumo. Não, vem cá, garoto. Você não tem como ser pastor porque tu dizima 2.000, não. Você vai sentar ali para aprender. Acho que para mim onde está a ruptura é essa. Olhar para a igreja, para quem é grande e dar posições a ela. E os irmãos que são pequenos não têm espaço. Quando na verdade talvez o cara que tem chamado é aquele cara. Então a visão da igreja do Brasil hoje é nós, vou falar de mim, Sim. é acordarmos enquanto é tempo e pararmos com essa história de levantarmos fulano só porque tem uma posição. Entendeu? Eu acho importante isso que o senhor falou, porque eu vi uma entrevista do Bial, ele fez uma pergunta para o pastor do Luciano, do Zezé de Camargo Luciano, que hoje é evangélico. Né? Ele fez uma pergunta falando que o Luciano é famoso, isso pode dar uma visibilidade maior para a sua igreja. O que o senhor acha disso? O pastor foi muito sucinto e disse, olha, o Luciano lá dentro da minha igreja, ele não é famoso. Dentro da igreja, não. Lá fora ele podia ser famoso. Lá dentro ele é membro. Ele Parabéns é para crente. esse líder. Entendeu? Então eu acho que a postura do senhor é a mesma. É essa aí. Né? Mas só que o cara que vive nessa postura, sem te cortar, mas nós estamos interagindo, o podcast ao vivo é bom por isso, é difícil ser tomada. Sim. Por que ela é difícil ser tomada? Principalmente num lugar pequeno como o nosso. Por que ela é difícil ser tomada? Porque o cara já acha achando que é rei. O cara já chega achando que é rei. Sim. Ele já chega com esse equilíbrio. Sabe por quê? Pastor Sebastião trata ele como rei. Pastor Alencar trata ele como rei. Você vai ter que tratar ele também. Porque afinal de contas ele é da família fulana. Sim, sim. Entendeu, meu amigo? Se não houver um tratamento para essa pessoa mudar de mentalidade, com certeza ela vai ser um problema futuro. Vai ser. E eu acho que o problema da igreja é esse hoje. É olhar o cara grande ou pequeno e falar para ele, irmão, aqui tu vai ter que mudar. Aqui tu não pode ter 2 mulheres, aqui tu não pode ser beberrão, aqui tu não pode, amigo. Não tem papo. Não é porque tu dá 5.000 de dízimo, aqui você não pode. Não tem meio termo. E se você quiser viver essa vida, viva sentado ali ouvindo a palavra. Forte, pastor. Entendeu? Parabéns. Viva sentadinho ali. Mas você me perguntou a dificuldade da igreja. Para mim, é essa. Porque fora a parte disso, não. A igreja voa. Jesus é o Senhor dela. Ela é poderosa, ela ganha alma, ela muda bairro, ela muda história, ela muda vida. Ela é a instituição transforma a vida que mais das gera. pessoas. Vamos lá, Vaniltinho, para as mensagens agora, que eu acredito que tem muita mensagem aí. Vamos lá, vamos ver o que as pessoas estão dizendo aí na internet. Vamos lá. Sempre eu tenho dificuldade aqui, pastor, em ler, porque tem aqui, ó, tá vendo as luzes? Ó, aparece ali na tela que eu vou te falar, é uma maravilha. Mas vamos lá, vamos ver o que tem aí, ó. Angélica Ferreira da Silva. Eita glória, vamos avançar. O senhor conhece? Vamos avançar, é a nossa palavra que a gente mais usa no altar, né? Louvado seja Deus. Tá ali, ó. Angélica Ferreira da Silva diz de novo assim, ó. É um pai, um amigo e um pastorzão. Paz, Angélica, Deus abençoe, te prospere, tamo junto, vamos avançar, hein? Rosângela Linhares, boa noite, meu pastor. Olha ela aí, ó, Rose. Pai do Senhor, Rose. Thaís. Essa é minha filha, meu ela bebê. colocou a mãozinha assim, ó. O meu bebê aí. Louvado seja Deus. Foi ela que me recebeu lá? Foi. Thaís, ó, muito obrigado por ter me recebido bem. É qual câmera, Valentim? É qual câmera? Thaís, muito obrigado por ter me recebido lá na congregação, tá? Obrigado por me ajudar nessa ponte aí, junto com meu amigo Solivan. Vamos continuar aqui, ó. Andriele Oliveira Torres Nascimento. Deus abençoe sempre, pastor Fábio. Meu pastor, exemplo para nós ovelhas. Homem de Deus honrado. Tamo junto, minha ovelha. Deus te abençoe. Estamos na guerra da honra. Michael Rosa. Olha o Maicão aí, ó. Olha, o Maicão. O homem é brabo. Vou fazer uma observação sobre o Maicon, o líder de jovem aí, ó. Bom, pastor. líder Bom. da nossa juventude, bom. Missionário Maicon. Bênção. Thaís diz assim, ó. Te amamos
exemplo. Minha filha, né? Colocou o coraçãozinho. Ô, minha princesa, te amo, tá? Pai te ama. Essa é a missionária Thaís. Thaís, Deus Amor abençoe. da minha vida. Vamos lá, Vaniltinho, pro próximo. Ó, Angélica Ferreira Silva. É forte. O ministério, o nosso pastor, é uma bênção. Amém. Abraço, Angélica. Vamos pra cima. Angélica. Jonathan Martins. Cheguei. Olha o diabo do Jonathan aí. Jonathan Martins diz assim, ó. Joga pra cima, meu pastor. É muito bom ver o carinho, né? É muito bom ver o carinho. Thaís de novo tá dizendo assim, ó. Um pastor que dá oportunidades. Esse é o nosso pastor. Te amo, pai. Como eu te falei, a gente sempre tenta focar. né? Beatriz tá dizendo, ó. Graças a Deus que o pastor tá lá. Essa Tá lá no podcast. minha sobrinha, ué. Essa é a esposa do dirigente de Duas Barras, Duas o barras. evangelista Rogério. Deus abençoe. Beatriz Tavares, minha sobrinha. Deus abençoe ela. Ó, Maicon tá dizendo assim, ó. Boa! Sempre serão as almas nosso É propósito. isso aí, comandante. Ganhar a alma, vamos pra cima. Tá dizendo, a Andriele Oliveira Torres Nascimento diz assim, ó. Verdade, pastor. Verdade. Nossas ovelhas são bênçãos. Vamos lá. Angélica Ferreira da Silva tá dizendo assim, ó. O rolo começou a descer. Momento importante, né? Ô, glória. Maicon tá dizendo, ó. Deus é na sua vida, meu reverendo, meu pastor. Isso aí é brabo. Maicão. Tem mais, Vanetinho? Vamos lá. Tamires Bonafé. Olha aí, ó. Ah, ela aí. A vaza aí, ó. Pastor, amigo, conselheiro. Um pastor honrado. Tenho orgulho de tê-lo como meu pastor e ser ovelha da AD Geração HP. Essa é É a esposa do Solivan. nosso reverendo Solivan. Tá ligada lá na rede. Abraço, minha ovelha. O prazer é meu, o orgulho é meu. Maria Luísa Bersotti, minha amiga. Minha amiga, tá participando aí, ó. Parabéns pelo excelente trabalho no podcast. Está sendo edificante, ó. Deus abraço, Maria Luísa. Beijo pra você, Maria Luísa. Deus te abençoe. O povo tá acompanhando, hein? Tá acompanhando. Ó, Sandra Coelho. Se eu não fosse sua esposa, queria ser sua ovelha da mesma forma. Essa daí não dá pra falar, né? Oh, Essa daí é o amor da minha vida, a pessoa que acreditou pastor, em mim. nós Aí meu sobrinho aí, ó. Falou dele ou ele aí, ó? Olha ele aí. Vitor Coelho. Vitor Coelho. Sempre será minha referência. Sempre será Tamo junto, meu sobrinho. Gente, Deus te abençoe. A gente está no fim do ano e recebendo mensagens como essa já é um presente, né? Já é um presente. Acabou, Maniltinho? Terminou as mensagens? É isso aí? Tem a última aí, ó. Tem a última? Não deixa passar nenhuma, não. Vamos colocar todas. É a última, cadê horário? Ó, Sandra Coelho diz assim, ó. Não, essa já foi. Não, ou não. Um homem que não tem... Minha esposa falando a minha Um homem que não tem medo de dar oportunidades. Um beijo, meu amor. Te amo. Minha família é tudo pra mim. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, Antes de terminar, falar um bocadinho dela rapidão da família. pode falar. Posso falar? Pode, lógico. Então, também quero mandar um beijo, um abração para minha esposa, missionária Sandra, que é uma mulher que não tem palavras, uma mulher que limpa a nossa igreja há 17 anos, trabalha na cantina, já fez velório, casamento, visita no hospital, evangelismo, tá em tudo. Então eu te amo, meu amor, você é um exemplo de mulher e de pessoa para mim. Minha filha mais velha, que é a Thaís, meu genro Vandes, que são dirigentes de Cantagalo, minha filha mais nova, Emanuele, que é cordeirense, né? Nasceu aqui, e eu sou feliz. Eu não sou só feliz por ser um pastor, eu sou feliz por ter Deus e essa família que eu tenho. Sim. Minha família é minha base. Eles acreditam no meu ministério, entendeu? Eles dão a vida deles pela nossa igreja. Entregaram a vida deles pela nossa igreja, entendeu? Pela obra de Deus. Então, minha família é minha base, irmão. Família É lá o lugar onde eu sou mais forte. Família estruturada, o ministério avança. Cresce, avança. Nossas ovelhas, obreiros de todo o campo, dirigente, membro, um abraço e um beijo. Obrigado pela confiança,
pelo amor e pelo carinho. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, eu gostaria de continuar esse bate-papo com o senhor, mas a hora já nos cobra. Amém. Amém. Eu quero agradecer o privilégio de receber o senhor, que espero receber o senhor mais vezes. Que essa seja a oportunidade de muitas que virão para a gente abordar outros assuntos, outros temas. Então eu quero... eu sempre dou a oportunidade, nesse finalzinho, para o senhor olhar para aquela câmera ali, né? E o senhor vai passar o endereço da sua igreja, o senhor vai passar os horários de culto, onde te encontra, enfim. O tempo é teu, a câmera é tua, fica à vontade. A paz e boa noite para todos. Meu nome é pastor Fábio Roberto, a nossa igreja é AD Geração Ágape, né? A nossa sede é em Cordeiro, na Lavrinhas, no centro, e nossos cultos são quarta-feira, 19h30 e domingo, 19h30. Nossa EBD, 9 horas da manhã, e de Friburgo a Miracema nós temos congregações. Você de todas as cidades que estão nos vendo, procure a AD Geração Ágape e venha fazer parte dessa família. É só procurar quem encontra, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até agora. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e estamos juntos até o céu. Amém? Um abraço. Deus abençoe. Pastor, muito